Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A misericórdia divina na minha alma. Diário de Santa Faustina. Foi um longo momento, até quando uma das irmãs entrou na cela e me encontrou quase morta. Assustou-se e foi chamar a mestra, a qual ordenou que, por força da santa obediência, eu me levantasse do chão. Imediatamente voltaram minhas forças físicas e levantei-me do chão toda tremendo. A mestra percebeu logo o estado da minha alma, falou-me da insondável misericórdia de Deus, dizendo-me: Irmã, não se perturbe, seja com o que for, e ordeno-lhe isto pela virtude da obediência. E acrescentou: Agora reconheço que Deus está destinando a irmã para um alto grau de santidade. O Senhor quer ter a irmã perto de si, já que permite tais provas e tão cedo. Que a irmã seja fiel a Deus, porque isto é sinal de que deseja lhe reservar um elevado lugar no céu. Eu, porém, não compreendia nada daquelas palavras. Quando entrei na capela, senti como se a minha alma fosse completamente purificada, como se acabasse de sair das mãos de Deus. Senti então a pureza inviolável da minha alma e senti-me como uma criancinha. Então, de repente, vi interiormente o Senhor que disse: Não tenhas medo, minha filha, eu estou contigo. Nesse preciso momento dissiparam-se todas as trevas e angústias. Os sentidos foram inundados de indizível alegria, as faculdades da alma repletas de luz. Ainda quero mencionar que, embora minha alma já estivesse sob os raios do seu amor, no meu corpo ficaram ainda por 2 dias os vestígios do tormento passado. O rosto mortalmente pálido e os olhos ensanguentados. Só Jesus sabe o quanto tinha sofrido. Comparado com a realidade, aquilo que escrevi parece sem expressão. Não sei expressá-lo, parece que voltei do outro mundo. Experimento agora uma aversão a tudo que é criado. Aconchego-me ao coração de Deus como uma criança ao peito da mãe. Vejo tudo com outros olhos. Estou consciente do que o Senhor fez na minha alma com uma só palavra, e por ela vivo. Tremo só de me lembrar dos tormentos passados. Não teria acreditado que se pode sofrer tanto se eu mesma não tivesse passado por isso. É um sofrimento inteiramente espiritual. Todavia, em todos esses sofrimentos e lutas, eu não faltava à Santa Comunhão. Quando achava que não devia comungar, procurava a mestra antes da comunhão e dizia-lhe que não podia comungar. Parecia que não deveria comungar. Ela, no entanto, não me permitia deixar a Santa Comunhão e eu comungava e vi que somente a obediência me salvava. Foi a própria mestra que me disse mais tarde que essas minhas provações passaram depressa justamente porque a irmã foi obediente. É só pelo poder da obediência que a irmã superou tudo isso com tanta coragem. Na verdade, foi o próprio Senhor quem me tirou desse tormento, mas a fidelidade à obediência lhe foi agradável. Embora sejam coisas pavorosas, nenhuma alma deve assustar-se demasiadamente com elas, porque Deus não nos submete a provas que estejam acima das nossas forças. E por outro lado, talvez Ele nunca permita que soframos tais suplícios. Escrevo isso para que, se Deus houver por bem conduzir alguma alma por semelhantes suplícios, que não tenha medo, mas seja fiel a Deus em tudo, na medida em que isso depender dela. Deus não causará dano à alma, pois é o próprio amor, e foi nesse amor inconcebível que a chamou à existência. Mas eu, quando estava nessas aflições, nada compreendia. Ó meu Deus, conheci que não sou nada, que não sou desta terra. O Senhor infundiu tal consciência na minha alma em alto grau. A minha permanência é mais no céu do que na terra, embora eu em nada descuide das minhas obrigações. Nesse período não tinha um diretor espiritual e não recebia qualquer tipo de orientação. Eu pedia ao Senhor, mas ele não me dava um diretor. O próprio Jesus é o meu mestre desde a minha infância até agora.
Conduziu-me através de todos os desertos e perigos, e reconheço claramente que somente Deus me poderia ter conduzido por um tão grande perigo sem nenhum dano e sem nenhuma perda, deixando a minha alma imune e fazendo-me vencer todas as dificuldades, mesmo as mais inconcebíveis. Saí, todavia mais tarde o Senhor deu-me um diretor. Após esses sofrimentos, a alma está em grande pureza de espírito e muito próxima de Deus. Devo, porém, observar que nesses tormentos espirituais, embora se encontre perto de Deus, ela está cega. O olhar da alma é envolvido pelas trevas, apesar de Deus estar bem mais próximo de uma alma tão sofredora. Todo o segredo consiste em que ela de nada sabe. Ela afirma não somente ter sido abandonada por Deus, mas ter se tornado objeto do seu ódio. Que grande doença dos olhos da alma, que quando atingida pela luz divina afirma que essa luz não existe. E no entanto, ela é tão forte que a cega. Todavia, conheci mais tarde que Deus está mais perto da alma nesses momentos do que em outras ocasiões, porque apenas com a ajuda da graça ela não suportaria tais provações. Atuam aqui a onipotência de Deus e uma graça extraordinária, porque de outra forma a alma sucumbiria ao primeiro golpe. Mestre divino, o que acontece na minha alma é somente obra vossa. Vós, ó Senhor, não receais colocar a alma à beira de um terrível precipício, onde ela se amedronta e se assusta, e novamente a fazeis voltar a vós. Eis os vossos insondáveis mistérios. Quando, nesses tormentos da alma, eu procurava acusar-me na santa confissão dos menores defeitos, o sacerdote admirou-se por eu não ter cometido faltas maiores e disse-me estas palavras: Se em meio a esses tormentos a irmã é tão fiel a Deus, para mim isto já é prova de que Deus está amparando a irmã com sua graça especial, e até é bom que a irmã não compreenda isso. Contudo, é estranho que os confessores não me pudessem compreender nem tranquilizar com relação a essas coisas, e foi assim até que encontrei Frei András e depois o padre Sôpoco. Algumas palavras sobre a confissão e os confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há 3 coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. A primeira, quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando a alma lhe desvenda esses grandes mistérios que Deus nela opera. Essa perplexidade já atemoriza uma alma sensível. Se ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista, depois da confissão ficará com dúvidas ainda maiores do que antes. Não conseguirá ficar em paz se pressentir que o confessor se esforçou por tranquilizá-la, embora ele próprio não esteja convicto. Ou como já me aconteceu, que um confessor, não podendo conhecer em profundidade determinados mistérios da alma, lhe recuse a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode a alma em tal estado tranquilizar-se no confessionário, se ela é tão sensível a cada palavra do sacerdote? Em meu entender, em momentos assim de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum confessor experiente e instruído, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma aquilo de que ela necessita, e não simplesmente negar-lhe a confissão, porque dessa maneira a expõe a um grande perigo, e mais de uma alma pode abandonar o caminho no qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante, porque eu mesma passei por isso, de modo que já começava a vacilar, apesar desses especiais dons de Deus. E embora Ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da igreja. A segunda, quando o confessor não permite que a alma se exprima sinceramente e demonstra impaciência, a alma então cala-se e não diz tudo. Com isso, não obtém benefício, e muito menos ainda quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isso termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra inteiramente, tanto quanto às graças como quanto à própria miséria. Por conseguinte, a prova não é apropriada.
Passei por algumas provas que me causaram riso. Eu me expressarei melhor com estas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode o médico que não conhece a doença receitar o remédio adequado? Nunca, porque ou não surtirá o efeito desejado, ou dará um remédio forte demais, o que aumentará o mal. E algumas vezes Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por experiência própria. Em certos momentos era o próprio Senhor quem me sustentava diretamente. A terceira, quando acontece que o confessor algumas vezes faz pouco caso das coisas pequenas. Não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes, uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitos matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes um conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, a alma conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que o que pertence estritamente ao sacramento da penitência é o pecado, mas essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade, e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente, desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar contas. Ainda uma menção referente ao confessor. Ele deve algumas vezes experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar, para saber se está lidando com palha ou com ferro, ou com ouro puro. Cada uma dessas três categorias de almas necessita de um exercício diferente. É absolutamente imprescindível que o confessor forme a respeito de cada alma um conceito claro, para saber o que ela pode suportar em certos momentos, circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muitas experiências, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam já sob o juízo de um sábio, instruído e experiente confessor. Agora sei como devo proceder em certos casos. E, novamente, quero recomendar três coisas à alma que deseje decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Em primeiro lugar, total sinceridade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue à força derramar na alma aquilo que deseja, se a alma não for sincera e aberta. A alma insincera, reticente, expõe-se a grandes perigos na vida espiritual. E o próprio Senhor não se comunica a essa alma num nível mais elevado, porque sabe que ela não tiraria proveito dessas graças especiais. Segundo, humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo da sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo o que a possa curar. Terceiro, obediência. A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio nosso Senhor a ouvisse diretamente em confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças, não progredirá na perfeição, nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma de graças, mas somente se ela for obediente. Oh, como são agradáveis são os hinos entoados por uma alma sofredora. Todo o céu se encanta com uma alma assim, especialmente quando, provada por Deus, entoa-lhe seus saudosos lamentos. Grande é a sua beleza, porque ela provém de Deus. Caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor de Deus. Ela toca a terra apenas com um dos pés. A alma, quando sai desses tormentos, torna-se profundamente humilde e de grande pureza.
Ela, como que sem refletir, sabe agora melhor o que lhe convém fazer em determinado momento e ao que deve renunciar. Sente o mais leve toque da graça e é extremamente fiel a Deus. Ela conhece a Deus de longe e nele se alegra continuamente. Descobre-o imediatamente nas outras almas, sobretudo naquelas que a rodeiam. A alma é purificada pelo próprio Deus. Deus, como espírito puro, encaminha a alma para uma vida puramente espiritual. Foi o próprio Deus quem preparou e purificou essa alma, ou seja, que a tornou capaz de uma estreita convivência com Ele. Ela permanece nessa união espiritual com o Senhor, num amoroso repouso. Fala com o Senhor sem se expressar através dos sentidos. Deus inunda a alma com sua luz, e a mente assim iluminada vê claramente e distingue os vários graus da vida espiritual. Reconhece quando a sua união com Deus era imperfeita, isto é, com a participação dos sentidos. Embora a maneira da ligação do espírito com os sentidos fosse já muito elevada e especial, era imperfeita. Existe uma união com o Senhor mais elevada e perfeita, a intelectual. Neste caso, a alma está imune das ilusões. Sua espiritualidade é mais profunda e mais pura. Na vida onde prevalecem os sentidos, há um maior risco de ilusões. E tanto a prudência da própria alma como a dos confessores deve ser nesse caso maior. Porém, existem momentos em que também Deus introduz a alma no estado inteiramente espiritual. Os sentidos se apagam e estão como que mortos. A alma está unida a Deus de maneira mais estreita, está imersa na divindade. O seu conhecimento é total e perfeito, não detalhado, como anteriormente, mas geral e total. A alma alegra-se com isso, mas ainda quero falar daqueles momentos de provação. É preciso que nesses momentos os confessores tenham paciência com essa alma, mas a maior paciência é a própria alma que deve ter consigo mesma. Meu Jesus, vós sabeis o que sente a minha alma com a recordação desses sofrimentos. Muitas vezes me admirava de que os anjos e os santos permanecessem em silêncio perante tais sofrimentos da alma. Todavia, eles nos amam de maneira especial em tais momentos. A minha alma, algumas vezes, clamava por Deus, assim como uma criancinha que grita com toda a força, quando a mãe lhe oculta o rosto e ela não a consegue reconhecer. Ó meu Jesus, seja-vos dado louvor e glória por essas provações de amor. É grande e inconcebível a vossa misericórdia. Ó Senhor, tudo o que planejastes para a minha alma está impregnado da vossa misericórdia. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.